comigo. Então, sabe aquele tão famoso, você tem que dar um feedback. Sim. Cara, feedback é uma situação extremamente rica, que você tem ali um momento, quando você se dedica para dar um feedback a uma pessoa, talvez seja o momento mais importante daquela relação, inclusive para o outro, né? Porque para você já é algo... É tão importante feedback, né, amor? Por que que os líderes dão pouco feedback? Então, porque às vezes isso não é uma prioridade e eles acabam tendo dificuldade de organizar a rotina, né? Entra Sim. ali naquele dia a dia da demanda, né? Das demandas do dia a dia e acabam não priorizando essa etapa do processo que para mim é a principal, né? Eu acho que Sim. é ali que você desenvolve relacionamento, é ali que você conhece melhor. Motiva teu funcionário. Eu acho que uma das maiores armadilhas do líder é ele não dedicar tempo a conhecer os seus liderados. Eu acho que isso faz Verdade. uma grande Grande diferença na diferença. evolução das suas equipes, né? Ou da sua equipe. Então, eu sempre prezei muito por isso. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, por que eu faço aqui para 100, 20, 200 pessoas? Por que eu não posso agora romper essas fronteiras do CNPJ que eu estava e fazer isso para um número maior de pessoas? Legal. E aí, o que eu fiz, Ju? Eu comecei a me posicionar Tá. na internet, muito focado em Instagram e Facebook. E eu comecei a falar assim, ó, eu quero falar com líderes. E o que você tá sentindo do Instagram? Tem um retorno legal? Tem um retorno legal, assim, tem de tudo, né? Mas você vai aprendendo como que a máquina ali funciona, Sim. né? Mas antes de falar um pouco de como essa máquina funciona nos bastidores, eu comecei a me posicionar e falar assim, olha, quero construir uma comunidade de líderes, eu quero falar com líderes, Legal. eu sei as dores que o líder que está começando, quando a gente tinha lá os nossos 25, 26 anos, assumindo a primeira gerência, quais eram os grandes desafios que a gente tinha? Primeiro que a gente não sabia o que fazer, como fazer, a quem recorrer e muito menos com quem contar. Não é verdade? Sim. A gente só sabia de uma coisa, tinha que entregar resultado e rápido, A qualquer custo. né? Sim. E aí eu comecei a falar assim, poxa, por que eu não posso compartilhar a minha experiência com essa turma que está começando? Aí eu abri um processo que eu chamei de sessão estratégica. Eu comecei a abrir o meu perfil e falava assim, ó, você está com um problema de liderança, você está inseguro, você acabou de assumir um novo desafio, mas não sabe a quem perguntar, não sabe com quem Ô, Ru, contar. consegue colocar o Instagram dele? E aí eu abri isso, né? Murilo Massari. Murilo Underline Massari. Underline Massari. E aí, Ju, na Não é hora o que eu. mesmo motivo. Hã? Mudou? Mudou. Na hora que eu fiz essa abertura, eu me surpreendi. Porque num intervalo de aproximadamente 60 dias, eu recebi 2.000 contatos. Que legal. E aí, desses 2.000 contatos, eu comecei a qualificar esse contato, comecei a mandar formulários de qualificação para que eu pudesse conhecer melhor essas pessoas, onde eu perguntava coisas simples, cara, quem é Sim. você, o que você faz, qual é a sua área, qual é o tamanho da sua equipe, qual é o seu maior desafio enquanto líder, o que você gostaria de compartilhar. E nessa história eu comecei a fazer essas reuniões individuais. Nessas Entendi. reuniões individuais, elas são 100% gratuitas. Eu Tá. tenho um one-on-one com eles, né? Imagina, com uma pessoa que não me conhece, mas que se identificou com a dor, se identificou comigo e falou assim, cara, eu preciso de ajuda porque eu não estou sabendo e não tenho a quem perguntar. E você vê como tem muita gente que lidera hoje que se sente solitária. E o LinkedIn? Você não acha que teria mais o teu Eu não público lá? trabalhei no LinkedIn, por incrível que pareça, né? Porque liderança, a Mas gente pensa. eu achei ali no Instagram um nicho interessante, E porque pode eu ser que o tive, do LinkedIn não virasse tanto, né? talvez, eu não fiz esse teste, mas foi interessante porque eu comecei a receber tanto contato, e aí você começa a quebrar alguns tabus e desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, no começo eu falava assim, eu preciso ter muitos seguidores para começar a fazer isso. Eu falei assim, não, eu posso começar do jeito que eu estou, porque as pessoas virão não pelo que eu estou falando, mas pelo que eu quero oferecer. Sim. E aí, nessa história, foram mais de Não 450 conseguiu pôr? reuniões. Conseguiu? Foram mais de 450 Ah. reuniões, Ju, que eu fiz Ah. ao longo dessa jornada, né? É,
E aí, eu levanto essa bandeira que eu gosto muito, né? Que assim, eu falo muito de carreira, né? Eu falo, uma carreira para mim requer tempo, método e investimento. Eu acho que é um processo que a gente Sim. vive ao longo dessa jornada, né? De desenvolvimento de carreira. Então eu fui fazendo essas reuniões. Hoje, um dia importantíssimo, porque eu encerrei a última conversa com o último candidato da Ah, que sessão legal. estratégica. E isso me motivou a criar um método, Tá. né? Isso me motivou a criar um método. Esses são os meus filhos, meu filho e minha esposa. Que Você tem um filho que eu idade? tenho dois filhos, Dois um de... de 18 Obrigada. e um de 12 anos. 18 e 12. Gustavo e José Mateus. Eu tenho dois que vão fazer 12 em janeiro, são São gêmeos. gêmeos? São Que legal, hein? lindos. É uma transformação, É né? Quando a gente. adolescência, né? Eu tô vendo a transformação já. Ah, mas já passa, você vai ver. Já Você passa, vai eu já ver. consegui guardar alternada. Meu É, ex-marido vai ajudar a criar dois adolescentes. Sendo dois meninos sozinha, adolescentes, indo em festinha. puxado, né? Puxado. E aí, Ju, para encerrar essa história, essa primeira etapa, eu resolvi criar um método, Entendi. Agora você tá né? nesse projeto Nesse desse. projeto está pronto. Tá. Diria a você que está 90% dele, 95% pronto, É, pode deixar que parado. é que é o projeto que eu chamo, que é o projeto eu nomeei de Maratona